Oi, se você não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a diferença entre os tipos de leite que a gente encontra no mercado, né? O que é o leite integral, o leite desnatado, semi-desnatado, sem lactose. Então, o que tem de diferença entre cada um e qual que seria a melhor opção? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que seria esse leite, né? Qual que seria a sua composição? Então, de forma geral, é um alimento que a gente sempre pensa como fonte de proteínas, mas nós temos que ter em mente que também vai ter ali carboidratos e gorduras quando a gente fala do leite integral. Aqui eu não vou entrar hoje na discussão se o leite é uma opção saudável ou não, porque é uma discussão muito longa que merece um vídeo separado. Mas eu quero te mostrar aqui as diferenças entre os tipos de leite que a gente acaba encontrando no supermercado, porque às vezes causa um pouco de confusão, as pessoas acabam tendo medo de estar consumindo. Então, o leite integral, a gente tem que pensar que vai ter ali toda, né, a composição daquele leite. Igual eu falei, ele é fonte de proteínas, mas possui também carboidratos e gorduras. Já o leite desnatado, o que vai diferenciar do integral é o teor de gorduras. Por isso que se a gente olha o leite desnatado, ele é muito mais ralinho, né? Parece que ele até é aguado, mas justamente porque é feita a retirada dessa gordura. A gordura ela tem a capacidade de dar essa encorpada no alimento. Então, por isso que visualmente já é bem fácil de perceber essa diferença. E com a retirada da gordura, obviamente o sabor daquele leite vai ser diferente também, por isso que ele dá essa sensação de ser aguado mesmo. Mas o leite desnatado, ele pode ser interessante para algumas pessoas que precisam reduzir, por exemplo, o valor calórico ali da refeição, ou que tem que estar diminuindo o teor de gorduras por alguma doença. Então, ele é sim uma opção interessante e é só essa parte de gordura que diferencia da opção integral. A gente tem também o leite semi-desnatado, e aí, como o nome já dá a entender, vai ter só, né, uma pequena retirada dessa gordura, então ele é como se fosse um intermediário entre o integral e o desnatado, e é mais indicado para quem está fazendo essa transição, né, saindo do integral para ir para o desnatado, porque precisa ter uma redução calórica ou de gorduras ali no dia a dia. Então ele acaba sendo um pouquinho mais gostoso do que a versão desnatada, e aí serve mesmo para fazer essa transição até o seu paladar se acostumar, porque também a gordura, ela dá um sabor diferente ali no leite, então a gente acaba também estranhando. E para ficar claro, né, essas diferenças do ponto de vista nutricional, eu gravei lá no mercado a tabela de composição desses 3 leites para vocês observarem qual que seria a diferença de cada um. Então aqui eu tenho as duas opções de leite. Esse azulzinho aqui é o integral e esse verde é o desnatado. Então se a gente observar a tabela de composição, né, informação nutricional, a gente nota que o desnatado ele tem uma caloria bem menor. Aí a gente vai olhando os outros, né, os outros componentes. Então o carboidrato vai ser a mesma coisa, proteína também é a mesma coisa. O que diferencia um do outro é o teor de gordura. Então a gente nota que tem bem menos gordura aqui no desnatado do que aqui no integral, e isso acaba influenciando no valor calórico. Lógico, vai ter um pouquinho de diferença aqui em sódio, né? Um pouquinho de cálcio, mas que é assim bem, não é significativo. Então a gente sempre tem que lembrar que o desnatado, o que vai diferenciar do integral é justamente a quantidade de gordura. E existem ainda essas opções, esse aqui, por exemplo, é zero lactose e semi-desnatado. Então, ele também vai ter um teor de gordura menor, tá? Se a gente notar aqui. E aí, o que diferencia ele, né? Para ele ser sem lactose. Então, a gente vem aqui na lista de ingredientes, tá vendo? É adicionado a enzima lactase para quem tem alergia ou alguma sensibilidade à lactose. Viu? Então, quando a gente analisa a tabela de composição, fica claro quais que são as diferenças entre cada um. E aí, qual que seria o mais adequado? Isso vai depender da sua realidade, porque tem pessoas que não precisam ter essa redução de gordura, essa redução calórica no dia a dia, então tá tudo bem consumir o leite integral, ele é um alimento super nutritivo, super versátil, fácil da gente estar adquirindo ali no mercado, então é interessante da gente ter no dia a dia caso
você goste, caso você queira que esse alimento esteja ali na sua rotina. E os outros tipos é mais indicado mesmo nesses casos, que eu preciso reduzir a caloria, mas eu quero estar consumindo leite ainda no meu dia a dia, ou porque eu tenho algum problema que o excesso de gordura vai favorecer essa doença, essa alteração metabólica. Então, eu gosto do leite, mas eu preciso consumir, né, essa menor quantidade de gordura. Então, depende muito de caso para caso, de gosto para gosto. Por isso que uma avaliação nutricional e a gente verificar mesmo essa real necessidade ou não de cada um dos tipos, mas os 3 tipos são super interessantes da gente ter no dia a dia. É um alimento, como eu falei, versátil, ele é acessível, né? A gente consegue encontrar em qualquer mercado. Hoje em dia, acaba não sendo tão acessível devido ao maior preço que o leite acaba tendo no supermercado, mas a gente ainda consegue ter ali no nosso dia a dia devido a essa variedade de marcas que a gente encontra por aí. Então, né, observa durante a sua próxima ida ao mercado a tabela de composição e veja ali o que melhor se encaixa de acordo com a estratégia e com o seu objetivo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo!